Soberano Deus e maravilhoso Pai, Pai da eternidade, Pai das luzes, o Todo-Poderoso, soberano, o Deus da nossa salvação. Oramos ao Senhor neste momento, Deus, porque iremos meditar na Tua Palavra, e que a Tua Palavra, que é a verdade, possa repousar sobre o nosso coração, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite, de uma forma sobrenatural. Deus, que possamos nos regozijar na Tua presença, que possamos contemplar a Tua face, as Tuas maravilhas, e que venhamos aprender dia após dia, através das Escrituras Sagradas. Todo-Poderoso, entregamos este momento nas Tuas mãos, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado através de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Glória a Deus. À medida que você vai procurando aí Hebreus, você pode e deve abrir a sua boca e bendizer o nome do Senhor. Você deve glorificar o nome do nosso Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos criou, nos chamou, para sermos verdadeiros adoradores e adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, vai abrindo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 2, mas também abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 4, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com ele, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Diga graças a Deus. Podeis sentar no seu lugar. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que nos ama e quer o nosso melhor e quer o nosso bem. O título dessa mensagem é Firmeza no Propósito e na Verdade. Na minha Bíblia tem um subtítulo que fala sobre o perigo da negligência. É isso que o escritor aos Hebreus está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E nós precisamos ter firmeza no nosso propósito para com Deus e na verdade que é a palavra de Deus. João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. E nós precisamos nos apegar com firmeza, um algo sólido. Não podemos negligenciar essa tão grande salvação que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E como nós lemos, desde a queda do homem até os dias da crucificação, Deus estabeleceu o plano de salvação, de redenção para o homem. Então nós precisamos ter essa firmeza no nosso propósito e na verdade do Senhor. E propósito é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo ou uma finalidade. O que é que nós estamos buscando na igreja? A salvação da nossa alma.
Então eu preciso ter firmeza neste propósito, nesta finalidade. Qual é a minha finalidade? É ser elevado às nuvens juntamente com o Senhor. Mas para isso acontecer, eu preciso permanecer. Eu preciso estar firme. Eu preciso ser perseverante no meu propósito de vida cristã. Não só dentro da igreja, mas também lá fora. As pessoas, elas precisam ver em mim a salvação do Senhor. Elas precisam olhar para mim e desejar também buscar a esse Deus maravilhoso. Porque ela vai ver em nós um propósito de buscar a verdade, um propósito de viver na verdade. Propósito é a razão da nossa existência, é a força interna e a nossa motivação para prosseguir nesta caminhada, quer seja profissional, pessoal ou espiritual. Então, propósito é a razão da existência, da minha existência. Por que tem muitas pessoas que desistem de viver? Porque ela perde o seu propósito. Ela perde a razão da sua existência. Eu já ouvi inúmeras pessoas falar por que ela nasceu, por que ela está nessa vida. Nós observamos a história de Jó. Quando Jó perdeu tudo, quando Jó perdeu a sua família, quando Jó perdeu os seus bens, quando Jó perdeu a sua saúde, a Bíblia diz que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas Jó, ele não blasfemou contra Deus. Jó, ele não reclamou de Deus. Jó, ele não murmurou contra o Senhor. O que foi que ele disse? Nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Naquele momento, nós podemos observar que Jó estava perdendo o seu propósito. Mas ele foi encorajado pelo Senhor. E ele ficou firme no seu propósito. E ele ficou firme na verdade. Ele não se apartou da verdade. E a Bíblia diz no final do livro de Jó, que Deus restituiu tudo em dobro. Nós não podemos perder essa firmeza de estar com o Senhor até a consumação do século. Nós não podemos perder essa intimidade, essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo, com a palavra, até que o Senhor volte para nos buscar, porque o propósito é a razão da minha existência, e eu preciso ter firmeza nisso. E como ser humano, sem um propósito, é um ser humano sem sentido para viver. Eu, como ser humano, se eu não tiver um propósito, eu não vou ter sentido para viver. Nós precisamos ter essa firmeza, essa certeza no nosso coração. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Eu não posso negligenciar a tão grande salvação que o Senhor conquistou. Meus queridos, o que Jesus passou na cruz do Calvário é algo que nenhum ser humano é capaz de passar. O que ele enfrentou ali, o seu sofrimento, as nossas maldições, as nossas enfermidades, as chagas. A Bíblia diz que havia um escrito de dívida sobre nós, e ele pagou, ele cravou na cruz do Calvário. E isso vem sido anunciado desde o início, desde o princípio de todas as coisas. Quando Deus apresentou pela primeira vez a sua graça, ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Aonde ali Deus estabeleceu, aonde Deus apresentou
o plano de redenção para a vida do homem, para a vida do ser humano. Então eu não posso perder o meu propósito com Deus. Eu não posso me afastar da verdade que é a palavra de Deus. Só ela que nos liberta. Quantas e quantas pessoas que depois que ela descobriu a verdade, eu mesmo sou uma delas, e cansei de dizer, meu Deus, por que eu não encontrei o Senhor há mais tempo? Por que eu demorei tanto de enxergar esse plano maravilhoso, esse projeto maravilhoso de salvação da humanidade? E nós não podemos desconhecer o nosso propósito, porque desconhecer o seu propósito de vida é o mesmo que não conhecer a si mesmo. É o mesmo que não conhecer a si mesmo. Há 3 perguntas, amados, que há na mente das pessoas e que muitas delas não conseguem resposta. Primeiro, de onde nós viemos? É bem verdade que tem muitas pessoas que falam que o ser humano veio do macaco, ele foi desenvolvendo, foi evoluindo, até se tornar um ser humano. Mas eu não acredito nessa forma. A Bíblia diz que Deus nos criou, nos formou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou do pó da terra. Mas tem muitas pessoas que perguntam de onde eu vim. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, que nós somos feitura de Deus e fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Então, quando alguém perguntar de onde eu vim, de onde você veio, nós viemos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Agora, para que nós fomos criados por Deus? Nós fomos criados por Deus para um propósito. Propósito de relacionamento com Ele, propósito de intimidade com Ele, propósito de ter comunhão com Ele. E isso é tão lindo, irmãos. A Bíblia diz que os anjos desejaram estar no nosso lugar. Quando os anjos viram ali o plano de Deus para a formação do ser humano, eles desejaram estar no nosso lugar. Porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, profundo. E os anjos foram criados para nos servir. Quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos uma bênção ao Senhor, quando nós pedimos um milagre a Deus, Deus envia os seus anjos para nos atender, para nos trazer aquilo que nós estamos almejando. E eu não posso perder essa firmeza. Eu não posso negligenciar a minha salvação. E o que é negligenciar? É a gente ser relaxado naquilo que a gente conquistou. Segunda pergunta que muitas pessoas fazem: por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui neste mundo, nesta terra? Não estamos neste mundo por obra do acaso. Ninguém está aqui por obra do acaso. Viemos aqui com um objetivo, que é de progredirmos, de nos aperfeiçoarmos, através da prova da fé, das boas obras e obediência a Deus. Então ninguém aqui é obra do acaso, irmão. Nós estamos neste mundo, nesta terra, por um propósito. Embora a Bíblia diz que nós não fazemos mais parte deste mundo, que nós somos peregrinos em terra estranha e que nós somos forasteiros, porque nós somos cidadãos celestiais. Nós apenas estamos esperando
o cumprimento da promessa de Cristo, de vir buscar a sua igreja, de vir buscar a sua noiva. Por isso que a importância de nós estarmos firmes no nosso propósito e na verdade. Tiago, ele fala que tem muitos irmãos que ficam como a onda do mar. Uma hora essa pessoa está em alta, outra hora ela está em baixa. A fé dela fica sempre oscilando. Mas aqueles que têm uma fé mais sólida, mais firme, precisa ajudar aqueles que não têm. Com oração, com uma palavra positiva, com um conselho. Nós precisamos ter isso bem definido no nosso coração. Ou seja, para cumprirmos um propósito, para termos comunhão com Deus e com o nosso próximo. Com o nosso próximo. O amor de Deus que está em nós precisa ser impregnado nas outras pessoas, precisa contagiar as outras pessoas, para que elas também venham viver e andar na verdade, que é a palavra de Deus. E terceira pergunta que muitas pessoas fazem: qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3. O versículo 20 e o 21 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até transbordar a si todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firme no Senhor. Veja que ele fala que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. E que nós estamos aguardando o cumprimento da promessa, aguardando a vinda do nosso Salvador, aonde Ele vai transformar o nosso corpo, tirar o corpo de humilhação, o corpo de corrupção, e nos dar um novo corpo, para que nós possamos voltar para a nossa pátria, que é o céu. E no versículo 1 do capítulo 4, Paulo ele fala que nós precisamos estar firme no Senhor, que precisamos proceder deste modo, e de maneira nenhuma abandonar a nossa fé em Jesus. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos apostarão da sua fé. E isso se chama negligência. Não podemos agir dessa forma, porque nós temos uma caminhada, nós temos um propósito bem definido no nosso coração. E há, amado, alguns conselhos para termos firmeza no nosso propósito e permanecer na verdade. Mas eu separei apenas 3. Separei apenas 3. Tem vários conselhos que a gente poderia extrair da Bíblia. Não conselho humano, mas da Bíblia, da palavra de Deus. Primeiro, ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração, para não abandonarmos a nossa fé, para não negligenciarmos a salvação.
para não perdermos o propósito, para não nos afastarmos da verdade, precisamos ter vida de oração. E a vida de oração que precisamos ter, ela não se baseia apenas na igreja, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Precisamos ter essa vida de oração. E se a gente for procurar na Bíblia, a gente vai achar vários conselhos a respeito disso. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ele diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Jesus, ele fala uma parábola em Lucas capítulo 18, ele fala da importância de nós sermos perseverantes na oração, que é a parábola do juiz iníquo e da viúva. Jesus, ele traz ali a importância de nós sermos perseverantes. E Paulo está falando aqui em Romanos 12, 12, que nós temos que nos alegrar na esperança. Quem é a nossa esperança? É Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança e nós precisamos nos alegrar nessa esperança. Precisamos ser pacientes na tribulação. A gente poderia classificar esse período em que nós estamos vivendo de pandemia, de tribulação. E nós precisamos ser pacientes. Precisamos ser pacientes. Mas primeiro eu preciso orar. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso ser perseverante nas minhas orações. Segundo, buscar e conhecer sobre Deus. O profeta Oséias, Deus ele fala através do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, na parte A, que ele fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos prosseguir em buscar e conhecer ao Senhor. Veja o que está escrito aí em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então nós precisamos prosseguir em buscar e conhecer ao Senhor. Ainda que eu tenha 5 anos de igreja, ainda que eu tenha 10 anos de igreja, ainda que eu tenha 20, 30, 40 anos, não importa. Eu sempre tenho que estar buscando o Senhor e procurando conhecer dia após dia. Amém? Terceiro, eu preciso confiar totalmente em Deus. Totalmente em Deus. O livro de Salmos, capítulo 125, no verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas continuam firme para sempre. Eu preciso confiar totalmente em Deus, independente de tribulação, independente de qualquer situação, de qualquer adversidade, de qualquer problema que eu estiver passando ou vivendo. Eu preciso confiar em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. A minha fé em Deus, ela tem que ser inabalável. Nós temos que ter fé para orar a Deus,
para não enfrentar um problema. Mas se o problema vier, eu preciso ter fé para orar para que esse problema caia por terra. E isso é firmeza, isso é uma fé sólida. É isso que eu preciso entender. Confiar totalmente em Deus, porque Ele é o meu sustentador, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Então eu preciso estar como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre, permanecer no propósito, permanecer firme na verdade, não se desviar, não abandonar a fé, de maneira nenhuma. Para não perdermos a firmeza no nosso propósito e na verdade, precisamos santificar e consagrar o templo. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe: escutem, levitas, santifique agora a si mesmo, e santifique a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tire do santuário tudo que é impuro. Eu preciso santificar e consagrar o templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus. E eu preciso santificar e consagrar esse templo, essa habitação de Deus. Eu preciso santificar-me. E como é que eu faço isso? Na oração, na busca, no jejum, na meditação da palavra. E aqui ele está falando, em 2 Crônicas, que devemos tirar tudo que é impuro do templo do Senhor. Tudo que é impuro temos que tirar do templo do Senhor. Deus, Ele não habita num templo sujo. Precisa estar santificado, precisa estar consagrado. Segundo, não podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, no versículo 30. Ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no quais vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma entristecer o Espírito do Senhor. Porque você foi selado, meu irmão. Você foi selada, minha irmã, por esse Espírito. O Espírito do Senhor para o dia da redenção. Existem várias maneiras que a pessoa pode entristecer o Espírito Santo. Uma delas é quando você perde a alegria de viver. Quando você perde o sentido da vida. Ele é o autor da vida. Deus, Ele é o dono da vida. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não deixe que isso aconteça com você, porque você foi selado por Ele. Diga graças a Deus. E terceiro,
não podemos perder a esperança da eternidade. Salomão, ele fala em Eclesiastes: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde do princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Tudo que Deus formou é bom, e foi tudo no seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração do homem. Nós fomos criados por Deus para viver uma vida eterna, mas por causa do pecado entrou a morte. Mas Deus enviou Jesus para aniquilar a morte. E aí, com isso, por causa da graça, do sacrifício do Senhor, nós temos esta oportunidade de poder viver novamente uma vida eterna. Então, de maneira nenhuma eu posso perder a esperança da minha eternidade. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, por o amor de Deus ser derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, que é Cristo Jesus, nunca vai nos decepcionar. É interessante que às vezes a gente encontra pessoas que se afastaram da igreja. A gente às vezes se decepciona com pessoas. A gente se decepciona com o irmão. A gente pode se decepcionar com o que a gente quiser, mas a gente não pode se decepcionar com a esperança. Não podemos se decepcionar com Deus, com Cristo. Tem uma frase de William Shakespeare, que ele diz assim: todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Quando o propósito da gente não é firme, a gente deixa escapar toda a graça, a gente deixa escapar a nossa salvação. E a nossa salvação, irmãos, é o maior milagre que Jesus conquistou na cruz, de ter entregado a sua vida por amor de nós, por amor da humanidade. E quando nós não temos essa firmeza de propósito, a gente deixa escapar isso. A gente deixa escapar esse plano maravilhoso, esse plano divino. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu preciso ter essa firmeza no meu coração. Pode acontecer o que for, eu não vou largar o meu Jesus por nada. Porque o que está em jogo é a salvação da minha alma. Isso é que está em jogo. Porque depois que morrer, meu irmão, depois que morrer, não tem mais jeito. Ou a gente vai ser encontrado na primeira ressurreição dos mortos, ou na segunda. E a gente que decide isso. Somos nós que decidimos. Nós precisamos renunciar a algumas coisas da nossa vida para podermos estarmos com Deus. Precisamos deixar de lado o achismo e precisamos nos apegar com firmeza ao nosso propósito para com Deus e na verdade do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Coloca a sua mão na altura do seu coração e comece a falar com Deus.
Santo Deus e maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, oramos a Ti, meu Pai, neste momento. A Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes, Senhor, não sabemos orar como convém. Mas nós clamamos a Ti neste momento para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer e que possamos estar firmes na Tua presença, Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos desviar dos Teus caminhos. A Tua palavra diz que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas a Tua palavra diz também que apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E vale a pena, meu Deus, vale a pena a gente caminhar nesse caminho apertado. Vale a pena a gente se esforçar para passarmos por esta porta estreita. Porque quando nós vencermos esse caminho apertado, quando nós passarmos por esta porta estreita, nós estaremos diante de um pasto verdejante. Nós estaremos diante das maravilhas do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh Deus amado e querido, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Senhor, através do Espírito Santo, e que nós venhamos ter força em Ti, que venhamos estar firme, assim como o monte de Sião, que não se abala, que nada venha nos abalar, que nada venha abalar nossa fé, que nem tribulação, que nem problema, que nem adversidade, que nem peste, que nem nada, Deus, venha nos abalar, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios no capítulo 6, que nós devemos nos revestir com toda a armadura, para estarmos firmes contra os dardos inflamáveis do maligno. Paulo também ele diz que quem poderá nos separar do amor de Cristo? E ele continua falando que nem a morte, que nem as profundezas, que nem as coisas do presente nem do porvir, que nada, que nem altura, nem poderes, nem profundidade, que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que entregou a sua vida por nós, que entregou a vida por esta pessoa. Oh, soberano de Israel, visita neste momento, Deus, pessoas que se encontram em casa depressivas. E visita neste momento, Deus, pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pessoas que estão tristes, que estão desanimadas, pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão doentes, que estão acamadas. Visita, ó Deus, e liberta esta pessoa, Senhor, desse jugo. Pai, que o Senhor possa curar aqueles que estão doentes, que aqueles que estão enfermos. Pai, que o Senhor possa trazer uma unção de cura, Senhor, e possa derramar do Teu bálsamo sobre famílias, mães que estão chorando por ver os seus filhos nas drogas, famílias que estão sendo destruídas, pessoas que se encontram nos vícios. Liberta, Senhor, liberta pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Deus. Ó Espírito Santo, entra onde nós não podemos entrar, Deus, através da Tua palavra, Senhor. Visita cada família, visita, meu Deus, casamentos que estão à beira da destruição. Visita, meu Pai, esta pessoa que talvez está pensando em dar cabo da sua vida, que o Senhor possa tirar isso da mente desta pessoa e que ela possa se fortalecer no Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe, meu Deus, as famílias, Senhor, que estão espalhadas por este Brasil, porque a Tua palavra diz:
aquilo que o Senhor abençoar, abençoado será para sempre. E nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, e que o Espírito Santo possa nos ajudar nas nossas fraquezas, possa nos fortalecer, que possamos estar firmes diante do Senhor, firme no nosso propósito, da nossa caminhada cristã, da nossa vida espiritual. Oh Deus poderoso, nós entregamos nas Tuas mãos, Te louvamos, Te adoramos e Te exaltamos para a honra, glória, louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?